durante aqueles anos. Todo ano tem uma reunião do grupo Bilderberg, que começou em 1954, se não me engano, na Bélgica. A reunião deles é por volta de maio, sempre num resort primeiro mundo. A imprensa convencional está proibida. Policiamento ostensivo tremendo. O que é deliberado na reunião dos Bilderbergs é simplesmente ratificado na reunião de Davos, que acontece todo ano, que o presidente Lula vai, que o mundo pensa que é em Davos que se delibera, não é. Simplesmente ratifica o que foi deliberado na reunião anterior dos Bilderbergs. Né? Então, não é Davos que determina as coisas, são os Bilderbergs. Outro pronunciamento dos Rockefellers. Mas o mundo está agora mais sofisticado e preparado para marchar em direção a um governo mundial. A soberania supranacional de uma elite intelectual e de banqueiros mundiais é certamente preferível à autodeterminação nacional praticada em séculos passados. Olha o que ele está dizendo aqui. Que a soberania supranacional de uma elite intelectual, os Illuminati, os maçons de alto grau, os satanistas, esses grupos todos, a elite global, do que patriotismo, né? Acho que todo mundo aqui tem mais de 30. Você não, né? Você teve educação moral e cívica? Não teve? Então você, antes acho que foi em 1980 por aí, que tiraram, né, da grade escolar essa disciplina, porque essa disciplina estimula o patriotismo, né? Então não é a agenda globalista o patriotismo, tiraram essa disciplina. O que a mídia convencional publica? Você vê no jornal isso aqui que eu vou mostrar. A quebra da Bolsa Nasdaq, em 2001. 2002 teve os juros de 1% ao ano, deu incentivo ao crédito. Financiamento para a construção de imóveis, porque com juros de 1%, o pessoal fez empréstimo, agora começaram a construir casa. A bola da vez era a construção civil, porque o financiamento estava barato. Foi crescendo isso. 2006 teve necessidade de liquidez, estava muito caro as casas, não se vendia. Estímulo às hipotecas. Então o proprietário levava a sua escritura, né, para o banco e pedia um empréstimo, né? E o banco pisava no calo porque aí começou aquela linha subprime. Subprime é uma linha de crédito para quem é mal pagador, para quem tem histórico de inadimplência. Então o banco, para se garantir, né, como sempre foi ganancioso, já que você é mal pagador, então vou cobrar juros altos de você, parcelas altas e sujeito a mudanças. Né? Então tudo contra. Quer dizer, a mesma coisa que basear um sistema financeiro no mal pagador é querer que ele quebre mesmo. Né? É proposital isso aí, não é por acaso. Veja só como que chegou aqui em 2005, aquela curva vermelha aí. Olha aí, começa em 1890, vai até 2005. Olha o salto no preço da casa, a curva vermelha. O salto que deu. O maior salto da história, o preço da habitação. O que estava rendendo aqui, a nota do Tesouro do Federal Reserve, em 10 anos, estava rendendo 4% ao ano. Quer dizer, uma coisa que não tem explicação. Assim, a não ser que tenha alguém por trás injetando dinheiro para inflacionar esse negócio. E aí você vai ver que são os banqueiros dos Illuminati que dão a grana. Mas na mídia convencional você não tem essa informação. Então quem entra para faturar com juros altos? Agora continuando com a mídia convencional. Você leu no jornal isso aí, saiu no Estadão. As grandes companhias solicitam empréstimo em Wall Street e vendem hipotecas para seguradoras para obter mais lucros. Bancos de investimento de Wall Street compartilham riscos com empréstimos subprime e vendem os papéis hipotecários. Eles não querem ficar com a batata quente na mão e vão passando para os outros e ganhando. As agências de rating começam a mentir, né? Davam boas notas para esses títulos hipotecários, atraindo a atenção de investidores. Então veja como que é o mercado. Não entre nessa. As agências de rating mentem. E mais de 90 instituições financeiras engolem a isca. Bom, isso é que você lê na mídia convencional.
Além disso, tem mais algumas coisas aí. Em março de 2008, dessa alta fictícia do preço dos imóveis, das hipotecas, teve uma queda de 2 trilhões de dólares na Bolsa dos Estados Unidos e na América Latina no ano, já em março. Depois quebra o Lehman Brothers, que pertencia ao Federal Reserve. Você vai ver que esse é o objetivo dele, quebrar o Federal Reserve. E agora, em setembro, o Tesouro americano concede, né, os 700 bilhões, né, aos bancos, mas isso corresponde a 5% dos 14 trilhões. Então não vai dar para nada. O que você encontra na mídia alternativa, tá? O que você encontra na mídia alternativa. Desde o tempo do presidente Reagan, um grupo de 5 pessoas foi designado para colocar dinheiro no mercado de ações sempre que suspeitassem de algum problema, para prevenir sua queda. Os membros incluíam presidente dos Estados Unidos, que é o maior hipócrita de todos os tempos, que sabe de tudo, o chefe da Bolsa de Nova York, Wall Street, o presidente da Comissão de Câmbios e Seguros, o presidente do COM, esse é do Comércio, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Veja só, injetando dinheiro, você maquia a realidade, o valor real das ações das empresas. As empresas têm um valor real. Se você joga mais dinheiro no Wall Street, o investidor pensa que as empresas estão com vento em popa, quando não estão. O investidor estão mal, porque o objetivo dele era quebrar o Federal Reserve. Vocês vão entender por quê. Então, com isso, as ações da Bolsa mantêm uma credibilidade fictícia, né? Então, por volta de 2002, o governo chinês colocou trilhões de dólares norte-americanos em milhares de contas bancárias especiais, 0128, no Banco da China. O saldo mínimo dessas milhares de contas bancárias eram de 500 milhões de dólares. Então, o objetivo é usar o dinheiro do Federal Reserve, em dólares americanos, em programas de negócio que gerem retorno, agora não em dólares americanos, mas em outras moedas, né? Como, por exemplo, ien japonês, euros, francos suíços. E assim ele evapora com o dólar do Federal Reserve. Então veja como eles fizeram. Nos últimos anos, uma plataforma de comércio do Federal Reserve foi estabelecida na China para trabalhar com esses investidores chineses. A China está recebendo os retornos dos programas de comércio em francos suíços, ien japoneses e euros, e não em dólares. Além disso, centenas de investidores europeus também, muito silenciosamente, entraram nos programas comerciais no verão de 2007, quando os grandes comerciantes estavam supostamente de férias, e o retorno viria em setembro desse ano, mês passado. Então, o objetivo é diminuir o caixa do Federal Reserve, o chegar a mínimo, para que o Federal Reserve não tenha como pagar as notas que ele emitiu, que está em poder de todas as nações. Então veja como que o negócio é. Afundando o Federal Reserve, todos os países, incluindo principalmente os mencionados abaixo, que tem grande quantidade de notas da Federal Reserve, irão perder bilhões em riqueza, o que irá causar um enorme explosivo dano à economia de cada país. Olha quanto o Brasil tem. 104 bilhões de dólares, que se o Federal Reserve quebrar, isso aí não vale mais nada. Aí vem a crise feia, que o objetivo deles é o caos, né? Veja, ordem do caos. Em setembro, os Illuminati, usando o Fed, tomaram conta da empresa AIG, que é a maior seguradora do mundo, pagando 85 bilhões de dólares para isso. Então, casos semelhantes dos últimos dias, falência do Lehman Brothers, que é o calote, na verdade é o calote que ele deu aos credores, né? A Merrill Lynch foi vendida ao banco da Of America, dos Illuminati, etc. A imprensa noticiou erradamente que o governo dos Estados Unidos tinha socorrido essa empresa. Os Illuminati querem pegar todo o dinheiro para eles. Eles querem concentração de riqueza na mão deles, para depois quebrar e não pagar ninguém. Qual é a tática dos globalistas? Primeiro, ele provoca um problema. Depois, ele sugere a solução. Sempre foi assim. Essa solução deve envolver uma centralização de poder. Então veja o que o Rockefeller falou em 94. Tudo de que necessitamos é de uma certa grande crise,
e as nações irão aceitar a nova ordem mundial. A tática é essa, você provoca o caos, no caso é a crise econômica, quando as pessoas virem que perderam tudo, as casas, aqueles americanos, 2 milhões de americanos perdendo casa, todas as suas economias, vai ter arruaça, né? Também já se fala nessa mídia alternativa de um ataque às fontes das águas lá nos Estados Unidos, para piorar ainda mais as coisas. Que os terroristas são protegidos pela CIA lá, né? Isso tudo vai provocar a insurreição, o motim, né, da população americana. E o FEMA já está preparado para agir. Se o presidente Bush decretar, como eles pretendem, decretar a lei marcial antes de novembro, agora, esse mês, eles pretendem decretar isso antes da eleição, porque assim o Bush fica mais 6 meses no poder, dirigindo lá de Mount Weather, lá do FEMA. Pelo menos 6 meses. E por que isso? Porque o pai dele senta lá no comitê dos 13. Ele garante, papai garante, então eu vou ficar aqui. É muito provável, só não vai acontecer isso, né? E se não acontecer, você pode ter certeza, que é porque os anjos estão segurando os ventos. Porque quem dá a última palavra não é o Papa Negro, é Deus, né? Se não acontecer, é porque os anjos estão segurando os ventos. E está se cumprindo Apocalipse 7, de 1 a 4. Se você se considera um servo de Deus, é por tua causa que Deus está demorando. É por minha causa. Até que a gente aprenda a parar de pecar para ser selado. Senão, porque diz bem assim, né? Segure os ventos, não selem até selarmos em suas testas os servos do nosso Deus. Veja como isso é verdade. Recentemente no Financial Times, o Timothy Geithner, que é o presidente do Federal Reserve em Nova York, disse o seguinte: desde o último verão, temos passado por uma severa e complexa crise financeira, né? Por que o sistema financeiro é tão frágil? O que se pode fazer para tornar o sistema mais resistente no futuro? Aí ele sugere: as instituições que desempenham um papel central no mercado financeiro, incluindo os principais bancos globalmente ativos e bancos de investimentos, necessitam operar de forma unificada para prover uma forma mais forte e consolidada de supervisão, com exigências apropriadas para o capital e a liquidez. Então agora eles querem supervisionar todos os bancos. Então, para complementar isso, necessitamos colocar uma autoridade supervisora mais forte sobre as partes críticas de todos os sistemas de pagamentos e de compensação, e também da infraestrutura que forma a base do mercado descentralizado. Deixar de ser descentralizado, uma coordenação global, uma supervisão mais forte. Então ele já está fazendo a cabeça da sociedade, da opinião pública, né? Que de fato aconteceu isso porque não tinha a supervisão. Inclusive, os bancos centrais, eles agora têm autonomia, né? Banco Central Europeu, parece que aqui também. Autonomia quer dizer o seguinte: o presidente do Banco Central é escolhido pelo presidente, né? Então, não é a população que põe o indivíduo, já não é democrático. Então, tudo que o Banco Central delibera não é discutido em lugar nenhum, no Congresso, nada. Eles vão deliberar, né? E você vai ter que obedecer. Então, uma fonte do grupo Bilderberg revelou que a elite global está planejando promover a sociedade sem dinheiro com o uso do microchip implantado e com o cartão de crédito também, né? E além disso, tem agora em janeiro a identidade com o chip, tá? Já vai começar agora em janeiro, a identidade com chip. Os bancos centrais necessitarão de um sistema regulatório do sistema bancário global para que possa se aproximar da moeda global operando na sociedade sem dinheiro. E então é por isso que o Timothy Geithner está sugerindo a autoridade supervisora. Isso tudo vai combinar com o quê? Se você não tiver a marca da besta e o número da besta, você não pode fazer o quê?
comprar nem vender. Então isso está chegando para esse passo.